Conheça a emocionante história de Samuel, o profeta que ungiu Saul e Davi, e descubra como a fé e a obediência moldaram o destino de Israel. Neste vídeo vamos explorar a vida de Samuel, um menino nascido de uma oração e escolhido por Deus para ser profeta e juiz de Israel. Através de sua jornada, veremos como ele ungiu os primeiros reis de Israel e deixou um legado de fidelidade ao Senhor. Em Siló vivia uma mulher chamada Ana. Aflita porque não podia ter filhos entre lágrimas, ela foi ao templo e orou ao Senhor dos exércitos: me deres um filho. Eu o entregarei a ti por todos os dias da sua vida, Deus. Ela concebeu e deu à luz um menino, Samuel, que significa pedido ao Senhor. Quando ele foi desmamado, Ana o levou ao sacerdote Eli e cumpriu sua promessa. Samuel cresceu servindo no templo, desde criança dedicado a Deus. Certa noite, Samuel, ainda menino, dormia perto da Arca da Aliança, quando ouviu uma voz misteriosa ecoar suavemente em seus ouvidos. Samuel, surpreso e confuso, o jovem levantou-se rapidamente e correu até Eli. O sacerdote que o acolhera: o Senhor me chamou? Perguntou Samuel com os olhos cheios de curiosidade. Eli, sem compreender a situação, respondeu com voz tranquila: não, meu filho, volte a dormir. A cena se repetiu por mais 2 vezes, até que Eli percebeu que era o Senhor quem chamava pelo nome do menino. Com sabedoria, Eli instruiu Samuel a responder à voz misteriosa: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nesse momento de entrega e prontidão espiritual, Samuel recebeu a revelação de sua vocação como profeta para Israel. A partir desse encontro divino na calada da noite em Siló, a vida de Samuel tomou um rumo extraordinário e repleto de propósito. Israel vivia tempos de caos, os filisteus oprimiam o povo, a Arca da Aliança havia sido tomada e Eli, o sacerdote, estava envelhecido e cego. Nesse cenário sombrio, Samuel se destacava como um jovem dedicado ao serviço no templo. Sua devoção e comunhão com Deus chamavam a atenção de todos. Quando a notícia da captura da arca chegou a Siló, Samuel sentiu um peso em seu coração e buscou intensificar suas orações e intercessões pelo povo de Israel. Em uma noite de vigília solitária no templo, Samuel foi tomado por um profundo senso de responsabilidade diante do caos que assolava sua nação. Em meio à escuridão, ele clamou ao Senhor em favor do seu povo sofrido e oprimido. Sua fé inabalável e sua conexão íntima com Deus o prepararam para um momento crucial, a convocação do povo para se reunir em Mispa, onde Samuel intercederia em uma batalha espiritual contra os filisteus. Com coragem e confiança na soberania divina, Samuel liderou Israel em oração e sacrifício diante do Senhor dos Exércitos, e naquele dia Deus respondeu com um estrondo que ecoou pelos montes de Mispa, confundindo os inimigos e cura miraculosa ao seu povo escolhido. Assim, Samuel se revelou não apenas como um profeta sensível à voz de Deus, mas também como um líder corajoso que conduziu Israel à libertação e à restauração da sua fé. Com o tempo, Samuel já estava idoso e seus cabelos brancos testemunhavam a sabedoria adquirida ao longo dos anos dedicados ao serviço de Deus. Seus filhos, porém, não seguiram seus passos de retidão e justiça, o que entristecia seu coração. Enquanto isso, o povo de Israel observava as outras nações que tinham reis e clamava por um líder visível e poderoso para guiá-los em batalhas e conflitos. A requisição do povo entristeceu Samuel, pois sabia que estavam rejeitando a liderança direta do Senhor sobre eles. Deus então disse a Samuel para atender ao pedido do povo e ungir um rei. Assim, Samuel foi enviado em busca daquele que seria o primeiro rei de Israel, marcando uma nova era na história do povo escolhido por Deus. Saul,
o primeiro rei escolhido por Samuel, era um jovem alto e forte da tribo de Benjamim. Sua jornada para se tornar rei começou de forma inesperada, quando saiu à procura das jumentas perdidas de seu pai. Enquanto percorria as terras de Israel em busca dos animais desgarrados, Saul não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre em um encontro providencial com Samuel, o profeta ungido por Deus. Saul foi surpreendido pela revelação divina que mudaria seu destino. Com a unção de óleo sobre sua cabeça, Saul foi proclamado como líder escolhido pelo Senhor para governar sobre Israel inicialmente. Saul demonstrou coragem e liderança ao conduzir vitórias sobre os inimigos do povo de Deus. No entanto, sua desobediência e impaciência revelaram falhas em seu caráter que o afastaram da vontade divina. Quando confrontado por Samuel, após agir precipitadamente em sacrifícios ao Senhor, Saul recebeu a dura mensagem de que a obediência é mais valiosa do que rituais vazios. Assim, a história de Saul como rei escolhido por Samuel é marcada por triunfos e desafios morais que servem como lições poderosas sobre a importância da fidelidade e submissão à vontade de Deus. Deus enviou Samuel a Belém, à casa de Jessé, com uma missão secreta e sagrada: ungir o próximo rei de Israel. Ao chegar, Samuel foi recebido por Jessé e seus filhos, que se apresentaram um a um diante do profeta. Embora os filhos mais velhos fossem fortes e imponentes, Deus sussurrava a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Jessé chamou seu filho caçula, Davi, um jovem ruivo que cuidava das ovelhas nos campos de Belém, algo especial aconteceu. Ao olhar nos olhos de Davi, Samuel sentiu em seu coração a confirmação divina, com reverência e fé. Ele pegou o chifre com óleo e ungiu Davi diante de seus irmãos atônitos. Naquele momento solene, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi com poder e autoridade, marcando-o como o escolhido para ser o futuro rei de Israel. Assim, Samuel cumpriu, mais uma vez, sua missão como instrumento da vontade divina, preparando o caminho para uma nova era na história do povo de Deus. Após ungir Davi como futuro rei de Israel, Samuel continuou a desempenhar seu papel de profeta e juiz com fidelidade e integridade, mesmo diante das adversidades e dos desafios políticos que surgiram. Torna voz de conselho e orientação para o povo. Voz de conselho e orientação para o povo. Sua sabedoria e discernimento eram reconhecidos por todos, e sua influência era fundamental na manutenção da ordem e da justiça em Israel. No entanto, à medida que os anos passavam, a relação entre Samuel e Saul tornava-se cada vez mais tensa, à medida que as decisões do rei se afastavam dos princípios estabelecidos por Deus. Apesar das dificuldades enfrentadas, Samuel nunca abandonou sua missão de servir a Deus e ao povo escolhido. Sua dedicação incansável e seu compromisso inabalável com a verdade o tornaram uma figura respeitada e admirada por toda a nação até o fim de seus dias. Samuel permaneceu fiel à sua vocação divina, deixando um legado de retidão e coragem para as gerações futuras. A morte de Samuel marcou o fim de uma era de liderança e sabedoria em Israel. Seu funeral foi um evento solene que reuniu pessoas de todas as tribos e regiões do país para lamentar a perda de um profeta tão amado. Durante o cortejo fúnebre, as ruas ecoavam com cânticos e orações em honra a Samuel, cuja vida exemplar deixou uma marca indelével na história do povo hebreu. Seu túmulo tornou-se um local sagrado de peregrinação, onde os fiéis buscavam inspiração e orientação espiritual. As histórias sobre os feitos e ensinamentos de Samuel foram passadas de geração em geração, mantendo viva a memória do profeta que ungiu reis e guiou sua nação com dedicação e retidão. O legado de Samuel vai muito além de suas ações e palavras.
Ele foi um exemplo vivo de como a fé inabalável pode mover montanhas e como a obediência ao Senhor pode transformar vidas. Sua integridade e compromisso com a justiça o tornaram um farol de esperança em tempos sombrios, inspirando gerações futuras a seguirem os caminhos do Senhor. O profeta Samuel deixou um legado de coragem, humildade e amor pelo próximo, lembrando-nos da importância de permanecermos fiéis aos princípios divinos, mesmo diante das adversidades. Sua vida é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos e capacitados para cumprir o propósito para o qual foram chamados. Ao refletir sobre a vida de Samuel, somos lembrados da importância de ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Assim como Samuel foi um exemplo de fé e dedicação, podemos aprender com sua história a confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Que a jornada desse profeta nos inspire a buscar uma relação mais íntima com Deus e a seguir os caminhos da justiça e da verdade, que possamos, como Samuel, ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer a diferença no mundo em que vivemos. Que sua coragem e compromisso sirvam de inspiração para enfrentarmos os desafios da vida com fé e esperança, sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado. Se você se emocionou com a história inspiradora de Samuel, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Espero que tenham gostado dessa narrativa envolvente sobre a vida do profeta Samuel, que sua história nos inspire a buscar sempre a vontade do Senhor em nossas vidas. Descubra a incrível trajetória de Josué, o sucessor de Moisés, nesse emocionante vídeo, repleto de fé e coragem. Josué, um jovem servo no deserto que se tornou o grande líder de Israel, sua história é marcada por milagres, batalhas e uma fé inabalável. Josué nasceu em meio à escravidão do Egito, filho de Num, da tribo de Efraim. Sua infância foi marcada pela opressão dos egípcios sobre o povo hebreu. Desde cedo, ele presenciou os sinais e maravilhas realizados por Deus através de Moisés, as pragas que assolaram o Egito, a travessia miraculosa do Mar Vermelho, o maná que caía do céu para alimentar o povo no deserto árido e a água que jorrou da rocha em Horebe. Josué cresceu em meio a esses eventos extraordinários, aprendendo desde jovem sobre a fidelidade e o poder do Senhor. Ele se destacava pela sua dedicação e humildade, tornando-se um servo fiel ao lado de Moisés, sempre pronto para auxiliar e aprender. Apesar de estar na sombra do grande líder, Josué já demonstrava uma profunda conexão com Deus e um coração disposto a servi-lo em todos os momentos. O segundo grande desafio enfrentado por Josué como guerreiro foi a batalha contra os cananeus na cidade de Ai. Após a vitória em Jericó, Josué enviou espiões para investigar a cidade de Ai, que era menor em comparação com Jericó. No entanto, os espiões subestimaram a força dos inimigos e a quantidade de soldados necessária para conquistar a cidade. Como resultado, na primeira investida israelita, foram derrotados e perderam homens valiosos. Josué ficou perplexo diante da derrota e buscou a orientação de Deus para entender o motivo da falha. Após uma cuidadosa análise, descobriu-se que um dos israelitas havia desobedecido às ordens divinas ao roubar objetos consagrados durante o saque de Jericó. Somente após identificar e purificar o pecado do transgressor é que Israel obteve sucesso na segunda investida contra Ai, demonstrando assim a importância da obediência e pureza diante de Deus nas batalhas travadas por Josué. Quando Israel chegou perto de Canaã, 12 espias foram enviados para examinar a terra. Josué
e Caleb estavam entre eles, enquanto os outros espias focavam nos obstáculos e nas dificuldades que encontrariam ao conquistar a terra. Josué e Caleb mantiveram seus olhos na promessa de Deus. Eles viram as mesmas cidades fortificadas, os mesmos gigantes e os mesmos desafios, mas escolheram acreditar na fidelidade divina com coragem inabalável. Josué declarou: a terra é boa. O Senhor está conosco, não tenham medo. Infelizmente, o povo optou por ouvir o relatório negativo dos outros espias e sucumbiu ao medo como resultado. Israel vagou pelo deserto por mais 40 anos antes de entrar na terra prometida. No entanto, Deus honrou a fé de Josué e Caleb, prometendo que apenas eles daquela geração entrariam na tão sonhada Canaã. Quando Moisés percebeu que sua missão estava chegando ao fim, ele convocou Josué para uma reunião privada na tenda da congregação com lágrimas nos olhos e a voz embargada pela emoção. Moisés transmitiu a Josué a responsabilidade de liderar o povo de Israel em sua jornada rumo à terra prometidas. Josué, por sua vez, ficou atônito diante da grandiosidade da tarefa que lhe era confiada. Mas, em seu coração, ardia a chama da coragem e da fé. Deus havia preparado Josué ao longo dos anos, moldando-o para assumir o posto de liderança com sabedoria e determinação. Diante de toda a congregação de Israel, Moisés impôs as mãos sobre Josué, transferindo-lhe não apenas autoridade temporal, mas também a bênção divina para guiar o povo escolhido. Assim, Josué aceitou o chamado com humildade e determinação, pronto para conduzir os israelitas pelos desafios que ainda estavam por vir. Após a morte de Moisés, Josué assumiu o comando do povo de Israel. Sua primeira grande prova como líder foi a travessia do Rio Jordão. Ao se aproximarem das margens do rio, Josué instruiu o povo a se preparar para testemunhar mais um milagre divino. Conforme os sacerdotes avançavam com a Arca da Aliança em direção às águas turbulentas, um temor reverencial tomou conta de todos os presentes. No exato momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a água, as correntes caudalosas cessaram seu curso, formando uma parede de água imponente e permitindo que o povo passasse pelo leito do Rio Jordão a pé enxuto. Através desse extraordinário evento, Deus mais uma vez demonstrou seu poder e fidelidade a Josué e aos filhos de Israel, confirmando que, assim como estivera com Moisés, também estaria com seu sucessor na liderança do povo escolhido. Após a conquista de Jericó, Josué e o povo de Israel enfrentaram um novo desafio. A cidade fortificada de Ai, diferente de Jericó, Ai era menor em tamanho, porém suas defesas eram estratégicas e bem planejadas. Ao enviar espiões para investigar a cidade, Josué recebeu informações precisas sobre as rotas de fuga dos habitantes de Ai. Em caso de ataque com base nesses dados, Josué elaborou um plano ousado para surpreender os defensores da cidade. Dividindo suas forças em duas frentes, uma parte atraiu a atenção dos soldados de Ai, enquanto a outra emboscava o inimigo pelas rotas previamente identificadas. O ataque coordenado pegou os habitantes de Ai desprevenidos, resultando em uma vitória estratégica para Israel. Esse episódio ressaltou a importância do planejamento tático e da confiança em Deus nos momentos de batalha, mostrando que, mesmo diante das menores cidades, a sabedoria divina guiava os passos de Josué e do povo escolhido. Após a conquista das cidades de Jericó e Ai, Josué liderou o exército de Israel em uma série de campanhas militares contra os reinos cananeus que resistiam à ocupação da terra prometida. Com estratégia e coragem, ele enfrentou batalhas épicas contra inimigos poderosos, demonstrando sua habilidade como líder militar e sua confiança na proteção divina.
Cada vitória conquistada sob o comando de Josué fortalecia a posição de Israel na região e consolidava a presença do povo hebreu na terra que lhes fora prometida por Deus. A divisão da terra entre as tribos de Israel foi um processo complexo e delicado, exigindo sabedoria e justiça por parte de Josué para garantir que cada tribo recebesse sua herança de acordo com as promessas divinas. Assim, Josué se tornou não apenas um guerreiro destemido, mas também um líder justo e sábio, conduzindo seu povo rumo à consolidação da posse da terra prometida. Após décadas de liderança e conquistas, Josué reuniu as 12 tribos de Israel em Siquém, um local simbólico para o povo hebreu diante da imponência das montanhas e da presença marcante da Arca da Aliança. Josué convocou a nação para um momento solene de renovação da aliança com Deus. Com a voz firme e os olhos cheios de sabedoria, ele relembrou os feitos extraordinários do Senhor em favor de Israel, desde a libertação do Egito até a conquista da terra prometida. Com palavras que ecoavam como trovões no deserto, Josué desafiou o povo a escolher entre servir aos deuses pagãos ou ao Deus único e verdadeiro em um ato de profunda devoção. Ele lhe proclamou: "Escolhei hoje a quem servireis, porém, eu e a casa serviremos ao Senhor." O povo respondeu em uníssono, comprometendo-se a seguir o Deus de seus pais e rejeitar qualquer outra forma de adoração. Assim, em Siquém, sob o olhar vigilante das montanhas antigas e o sussurro das folhas ao vento, Josué renovou a aliança entre Israel e seu Criador, deixando um legado eterno de fidelidade e compromisso com as promessas divinas. O legado de Josué transcendeu gerações, ecoando através dos séculos como um farol de coragem, fé e fidelidade a Deus. Sua vida foi marcada por desafios inimagináveis, batalhas épicas e milagres extraordinários. No entanto, o verdadeiro legado de Josué não está apenas nas vitórias conquistadas em campo de batalha ou nas cidades tomadas, mas na maneira como ele liderou o povo de Israel com integridade, justiça e amor. Josué não apenas guiou as tribos hebreias à terra prometida, mas também estabeleceu um modelo de liderança baseado na confiança em Deus e no cuidado com seu povo. Sua humildade diante do Senhor e sua determinação em seguir fielmente os mandamentos divinos inspiraram aqueles que vieram depois dele a permanecerem firmes na fé, mesmo nos momentos mais difíceis. O legado de Josué é um lembrete poderoso de que, independentemente dos obstáculos que enfrentamos, quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, somos capazes de superar qualquer adversidade e alcançar as promessas que Ele tem para nós. Após décadas de liderança e inúmeras batalhas, Josué chegou ao final de sua jornada com o coração repleto de gratidão e sabedoria. Sua vida foi um testemunho vivo da fidelidade de Deus e do poder da perseverança. Ao olhar para trás, Josué viu os desertos que cruzou, os rios que se abriram, as muralhas que caíram e as promessas que se cumpriram. Cada passo dado em direção à terra prometida foi marcado pela presença constante do Senhor, que o fortaleceu nas horas de dúvida e o guiou nos momentos de incerteza. Agora, diante de todo o povo de Israel reunido, Josué compartilhou suas últimas palavras com a voz firme e os olhos serenos. Ele recordou os desafios superados, as vitórias alcançadas e os sacrifícios feitos em nome da fé. E ao encerrar sua fala, Josué deixou não apenas um legado de conquistas materiais, mas principalmente um exemplo inigualável de integridade, coragem e confiança em Deus. Que a história de Josué ecoe eternamente nos corações daqueles que buscam viver uma vida pautada pela fé e pela obediência ao Criador.
Se você se emocionou com a história incrível de Josué e deseja aprender mais sobre as grandes lições deixadas por esse líder bíblico, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Espero que tenha gostado desse mergulho na vida de Josué e que sua jornada tenha sido tão inspiradora para você quanto foi para mim. Até o próximo vídeo cheio de histórias fascinantes do universo bíblico. Saiba a história de Saul, o primeiro rei de Israel, que começou bem, mas terminou mal. Descubra como sua trajetória se transformou em uma jornada repleta de desafios e consequências. O povo de Israel ansiava por ter um rei como as outras nações. Deus escolheu Saul, um jovem da tribo de Benjamim, para governar sobre eles no início. Saul demonstrou humildade e coragem, liderando vitórias militares. No entanto, seu reinado foi marcado por desobediências e consequências severas. Na primeira parte da história de Saul, Deus escolheu um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser o rei de Israel. Foi um momento marcante quando Samuel, o profeta, ungiu Saul com óleo, simbolizando a autoridade divina que estava sendo concedida a ele. Nesse momento solene, o Espírito de Deus desceu sobre Saul, capacitando-o para governar e liderar o povo de Israel. Sua unção como rei foi um evento significativo que marcou o início da jornada de Saul no reinado e sua relação com Deus. Na segunda parte da história de Saul, após liderar Israel em batalhas vitoriosas contra os amonitas, Saul enfrentou um novo desafio ao se deparar com a ameaça dos moabitas. Com estratégia e coragem, ele organizou suas tropas e planejou um ataque surpresa que pegou os inimigos desprevenidos. A batalha foi intensa e decisiva, mostrando a habilidade militar de Saul em proteger seu povo e garantir a segurança do reino. Sua vitória sobre os moabitas fortaleceu sua posição como rei e gerou admiração entre os israelitas, que passaram a vê-lo como um líder capaz e competente. Na terceira parte da história de Saul, após sua primeira grande vitória como rei, ele enfrentou um desafio que testaria sua obediência e fé. Samuel, o profeta, havia instruído Saul a aguardar sua chegada para oferecer um sacrifício a Deus antes de uma batalha crucial. No entanto, com o tempo escasso e a pressão aumentando, Saul cedeu à ansiedade e decidiu realizar o sacrifício por conta própria, desobedecendo assim à orientação divina. Essa escolha impulsiva revelou uma falha em sua confiança em Deus e resultou em consequências que ecoariam ao longo de seu reinado. Na quarta parte da história de Saul, após a vitória sobre os amalequitas, o rei recebeu uma ordem direta de Deus para destruir completamente tudo o que pertencia a esse povo inimigo. No entanto, movido por interesses pessoais e ganância, Saul decidiu poupar parte do rebanho, e o rei Agag, desobedecendo assim ao comando divino. Sua escolha de desobedecer às instruções claras de Deus revelou uma falha em seu caráter e um desvio do caminho da justiça. As consequências dessa decisão imprudente ecoaram não apenas em sua vida pessoal, mas também no destino do reino de Israel. Na quinta parte da história de Saul, após a desobediência do rei em poupar parte dos despojos da batalha contra os amalequitas, Samuel confrontou Saul diante de sua atitude errada. O profeta expressou sua decepção com a desobediência do rei, ressaltando que a obediência a Deus é mais importante do que qualquer sacrifício ou riqueza material. A atitude de Saul em priorizar seus interesses pessoais em detrimento das ordens divinas mostrou sua fragilidade como líder e sua desconexão com os princípios fundamentais da fé. Esse confronto marcou um ponto crucial na trajetória de Saul, evidenciando as consequências de suas escolhas e o distanciamento de Deus em seu reinado.
Na sexta parte da história de Saul, após os eventos que levaram à desobediência do rei diante das ordens divinas, o Espírito do Senhor se afastou dele gradualmente. Saul passou a enfrentar um vazio espiritual e emocional, percebendo a ausência da presença de Deus em sua vida e em seu reinado. Um sentimento de angústia e solidão tomou conta de Saul, que antes tinha sido ungido por Deus para liderar seu povo. O afastamento do Espírito Santo marcou o início de um período sombrio na vida de Saul, onde ele se viu cada vez mais vulnerável às influências negativas e aos desafios que estavam por vir. Na sétima parte da história de Saul, após enfrentar uma crise de ansiedade e insônia, o rei foi aconselhado por seus conselheiros a buscar alívio por meio da música. Foi então que um jovem pastor chamado Davi foi trazido à corte para tocar sua harpa e acalmar o coração atribulado de Saul. A melodia suave e reconfortante de Davi tinha o poder de dissipar as sombras da angústia que assombravam o rei, trazendo-lhe momentos de paz e tranquilidade. A habilidade musical de Davi não apenas acalmava os tormentos de Saul, mas também despertava nele uma mistura complexa de sentimentos, incluindo admiração, gratidão e, eventualmente, ciúmes pela destreza e talento do jovem pastor. Esses encontros musicais entre Saul e Davi marcaram o início de uma relação que mudaria o curso da história de Israel para sempre. Na oitava parte da história de Saul, a inveja e o medo começaram a consumir o coração do rei ao ver Davi sendo aclamado pelo povo por suas vitórias e feitos heróicos. Saul sentiu uma mistura avassaladora de ciúmes e insegurança. Ele percebeu que o jovem pastor estava ganhando cada vez mais destaque e popularidade, ameaçando sua própria posição no trono. Esses sentimentos negativos levaram Saul a tomar decisões impulsivas e perigosas, como tentar matar Davi diversas vezes para se livrar da suposta ameaça que ele representava. A obsessão de Saul por eliminar Davi revelou não apenas sua fragilidade emocional, mas também sua desconexão com os princípios de justiça e respeito ao próximo. A rivalidade entre os dois homens culminou em confrontos violentos e traições, mostrando como a inveja pode corromper até mesmo os mais poderosos líderes. Na nona parte da história de Saul, após um período de profunda angústia e desespero, o rei se viu diante de uma situação extrema, sentindo-se abandonado por Deus e assombrado por suas falhas e derrotas. Saul buscou respostas em fontes proibidas pela lei divina. Em um ato de desespero e desvio total da fé, ele decidiu consultar uma feiticeira em Endor, em busca de orientação do além-túmulo. A decisão de Saul em recorrer à necromancia revelou sua completa desconexão com os princípios sagrados que regem. Ao buscar respostas no ocultismo, ele ignorou as advertências divinas e se entregou às práticas condenadas pela lei de Moisés. O encontro de Saul com a feiticeira marcou um ponto crítico em sua jornada espiritual e moral, evidenciando o quão longe ele havia se afastado do caminho da retidão e da confiança em Deus. Na parte final da história de Saul, a batalha contra os filisteus no Monte Gilboa foi um cenário de desespero e tragédia, enfraquecido pela ausência do apoio divino e assombrado por suas escolhas equivocadas. Saul viu-se cercado pelo inimigo em todos os lados. Seus soldados lutavam com bravura, mas a superioridade numérica e tática dos filisteus era avassaladora. Em meio ao caos da batalha, ferido e exausto, Saul compreendeu que seu reinado chegava ao fim. Em um ato de desespero e resignação, ele tomou sua própria espada e pôs fim à sua vida, preferindo a morte à humilhação de cair nas mãos dos inimigos. Assim, o primeiro rei de Israel encerrou sua jornada marcada por vitórias gloriosas,
desobediências fatais e um trágico destino que serviu de alerta para as gerações futuras. Se você quer saber mais sobre as lições da história de Saul e como evitar os erros que ele cometeu em sua jornada real, não deixe de assistir até o final. Descubra como a história do primeiro rei de Israel pode nos ensinar sobre obediência, humildade e as consequências das nossas escolhas. Não perca os próximos vídeos sobre personagens bíblicos impactantes. Descubra a emocionante história de Davi, um jovem pastor que se tornou rei de Israel. Em Belém, uma pequena cidade de Israel, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos e passava os dias cuidando das ovelhas, tocando harpa e compondo cânticos para Deus. Um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel. O escolhido foi Davi. Mesmo sendo o menor e menos provável, assim começou a incrível jornada desse homem que mudaria a história de uma nação. No ato 1, o começo improvável. Em Belém, uma pequena cidade de Israel, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos, enquanto os mais velhos eram fortes guerreiros. Davi passava os dias cuidando das ovelhas, tocando harpa e compondo cânticos para Deus. Ninguém imaginava, mas aquele menino seria escolhido para mudar a história de uma nação. Um dia, o profeta Samuel chegou à casa de Jessé. Deus havia mandado ungir um novo rei para Israel, 1 a 1. Os irmãos de Davi passaram diante do profeta. Todos pareciam fortes e capazes. Mas Deus dizia: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Foi então que chamaram Davi, o menor, que nem sequer tinha sido considerado. Samuel derramou óleo sobre sua cabeça. O Espírito do Senhor veio sobre ele. O rei escolhido de Deus havia sido revelado, mas ainda não era hora de assumir o trono. No ato 2, o gigante cai. Pouco depois de Davi ter sido ungido, Israel enfrentou os filisteus em uma batalha crucial no campo de batalha. Um gigante chamado Golias, com quase 3 metros de altura, desafiava o exército israelita. Enquanto os soldados tremiam de medo diante da imponente figura do inimigo, Davi, ainda um adolescente, foi levado por seu pai para levar mantimentos aos seus irmãos que estavam na linha de frente. Ao ouvir as zombarias e afrontas proferidas por Golias contra o povo de Deus, algo dentro de Davi se inflamou, movido por uma coragem que vinha do Senhor. Ele se ofereceu para enfrentar o gigante filisteu. Armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas colhidas no riacho, Davi confrontou Golias com palavras cheias de fé. Você vem contra mim, com espada e lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Com um movimento certeiro e uma fé inabalável em Deus, Davi lançou a pedra que atingiu em cheio a testa do gigante Golias. E assim, diante dos olhos incrédulos dos 2 exércitos, o gigante caiu por terra, derrotado pela mão poderosa do Senhor através do jovem pastor, escolhido para aquele momento épico. Após a vitória sobre Golias, Davi foi recebido no palácio de Saul, tocava harpa para acalmar o rei e tornou-se amigo inseparável de Jonatas, seu filho. A amizade entre Davi e Jonatas era incomum naquela época, pois ultrapassava barreiras sociais e políticas. Enquanto o povo exaltava Davi por suas conquistas e coragem, o coração de Saul se encheu de inveja e ciúmes. A presença de Davi no palácio despertava nele um sentimento amargo e hostil. Saul, movido pela inveja, tentou matar Davi diversas vezes. No entanto, mesmo diante das perseguições e ameaças, Davi permaneceu fiel a Deus e à promessa feita a Samuel. Ele fugiu para salvar sua vida, vivendo como foragido em meio às montanhas e desertos da região. Durante esse período turbulento, cercado por um pequeno grupo de homens fiéis,
Davi enfrentou desafios constantes que moldaram seu caráter e sua fé. Entre perseguições injustas e momentos de profunda comunhão com Deus nas cavernas da Judéia, Davi encontrou forças para resistir às investidas de Saul e para compor muitos dos salmos que até hoje inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo. No ato 4, o rei segundo o coração de Deus, 3 depois da morte de Saul em batalha, Davi foi proclamado rei primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém. Ele unificou as tribos de Israel, estabelecendo um reinado justo e próspero. Sua sabedoria e liderança conquistaram o respeito de seu povo e a admiração dos reinos vizinhos. Davi não apenas era um guerreiro corajoso, mas também um poeta talentoso. Seus salmos expressavam toda a gama de emoções humanas, desde a alegria exultante até o arrependimento profundo. Embora tenha desejado construir um templo para Deus, o Senhor revelou a Davi que essa tarefa seria realizada por seu filho Salomão. Mesmo assim, Davi preparou todos os materiais necessários com grande dedicação e generosidade. Contudo, sua vida não foi isenta de falhas. O episódio com Batseba marcou profundamente sua história, revelando suas fraquezas e pecados. Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu sua transgressão diante de Deus e buscou sinceramente o perdão divino, diferentemente de Saul, que tentou justificar seus erros. Davi humildemente se arrependeu e aceitou as consequências de seus atos. Assim, sua jornada como rei, segundo o coração de Deus, mostra que mesmo os mais virtuosos podem cair em tentação, mas é na humildade do arrependimento que encontramos a misericórdia divina. Após a tentativa de assassinato por parte de Saul, Davi percebe que sua vida corre perigo e decide fugir para o deserto sozinho. Com apenas alguns poucos seguidores leais, Davi enfrenta os desafios da vida como foragido. Entre as montanhas áridas e as cavernas escuras, ele encontra refúgio e solidão durante esse período de fuga. Davi passa por provações intensas, enfrentando a fome, a sede e o medo constante da captura. Longe de sua família e do conforto do palácio, ele se vê obrigado a confiar plenamente na proteção divina. É nesse ambiente hostil que Davi encontra consolo na presença de Deus e compõe muitos dos salmos que expressam sua angústia, sua fé inabalável e sua esperança na justiça do Senhor. Cada dia no deserto é um teste de sua determinação e fé, preparando-o para os desafios futuros que ainda virão em seu caminho rumo ao cumprimento do propósito divino em sua vida. Após a morte de Saul, as tribos de Israel estavam divididas e enfraquecidas. Davi, com sabedoria e coragem, assumiu o trono em Hebrom e iniciou um longo processo de unificação do povo. Sua liderança carismática conquistou o apoio das tribos do sul, enquanto gradualmente buscava a reconciliação com as tribos do norte. Com habilidade diplomática e estratégica, Davi estabeleceu alianças que fortaleceram o reino de Israel e garantiram a paz interna. Sua visão de justiça e sua capacidade de ouvir os anseios do povo fizeram dele um rei amado por seu povo. Após consolidar seu reinado em Hebrom, Davi conquistou Jerusalém, tornando-a a capital do reino, unificado o reino. Com isso, ele não apenas consolidou seu poder político, mas também fortaleceu a identidade nacional de Israel. O reinado de Davi em Jerusalém marcou um período de prosperidade e estabilidade para o povo eleito, sendo lembrado como uma era dourada na história de Israel. No ato 7, o desejo do templo. Após consolidar seu reinado em Jerusalém, Davi sentiu em seu coração o desejo profundo de construir um templo grandioso para o Senhor. Movido por sua fé inabalável e gratidão pela proteção divina em todas as batalhas que enfrentou, Davi decidiu que era hora de edificar uma casa digna para o Deus de Israel. Com grande zelo e dedicação,
Ele lhe convocou os melhores artesãos e arquitetos do reino para elaborar os planos detalhados do templo, cada detalhe, desde os materiais nobres até a disposição dos móveis sagrados, foi cuidadosamente planejado por Davi sob a orientação do Senhor. Mesmo sabendo que não seria ele o responsável pela construção final do templo, Davi se empenhou ao máximo para deixar tudo pronto para seu filho Salomão, o escolhido por Deus para essa missão. Assim, a história de Davi nos mostra não apenas sua coragem como guerreiro e sua humildade como adorador, mas também seu desejo sincero de honrar a presença divina com um lugar digno de louvor e cultos. Apesar de ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi não estava isento de cometer erros. Um dos episódios mais marcantes de sua vida foi o pecado com Batseba. Em um momento de fraqueza e desvio da vontade de Deus, Davi cedeu à tentação e cometeu adultério com a esposa de Urias, um de seus valentes guerreiros. Ao descobrir que Batseba estava grávida, Davi tentou encobrir seu pecado, chamando Urias de volta do campo de batalha na esperança de que ele se relacionasse com sua esposa e assim cobrisse a verdadeira origem da gravidez. No entanto, diante da integridade e lealdade exemplares de Urias, que se recusou a desfrutar dos prazeres conjugais enquanto seus companheiros estavam em guerra, Davi viu-se enredado em uma teia de mentiras e traições. Para ocultar seu erro, Davi tomou uma decisão ainda mais grave, ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Esse ato cruel e covarde trouxe consequências devastadoras para a família de Urias e para o próprio reino. No entanto, mesmo nesse momento sombrio de sua história, Davi não permaneceu insensível à voz do Senhor. O profeta Natã confrontou-o com suas transgressões por meio de uma parábola contundente que despertou a consciência do rei para a gravidade de seus pecados. Diante da verdade exposta, Davi reconheceu sua culpa, humilhou-se diante do Senhor em arrependimento sincero e buscou restauração espiritual. Assim, a história do pecado com Batseba revela não apenas as fraquezas humanas do rei Davi, mas também sua capacidade única de reconhecer o erro, buscar perdão divino e aprender lições valiosas sobre arrependimento e restauração. No ato 9, a rebelião de Absalão. Após décadas de reinado, Davi enfrentou uma das maiores provações de sua vida, a rebelião de seu próprio filho Absalão, o jovem príncipe. Ambicioso e astuto, tramou secretamente contra seu pai com o objetivo de tomar o trono para si. A situação se tornou ainda mais dolorosa para Davi ao ver parte do povo se voltar contra ele em favor de Absalão em meio à traição e à ameaça iminente. Davi tomou a difícil decisão de deixar Jerusalém para evitar um confronto sangrento entre seus seguidores e os partidários de Absalão. Durante seu exílio forçado, Davi experimentou a solidão e a angústia da separação de sua cidade e do santuário do Senhor. Enquanto vagava pelas montanhas rochosas da Judéia, ele encontrava consolo nas palavras dos Salmos, que havia composto em tempos melhores. A dor da traição de um filho querido ecoava em cada verso, mas também a esperança na fidelidade inabalável do Senhor sustentava sua alma abatida. Mesmo diante da perspectiva sombria da perda do reino e da separação de seus entes queridos, Davi permaneceu firme em sua confiança em Deus e na certeza de que sua justiça prevaleceria no tempo certo. O legado de Davi transcende gerações e influencia a história de Israel de maneira profunda e duradoura. Sua coragem, fé e devoção ao Senhor o tornaram um dos mais notáveis reis da nação escolhida. Mesmo diante dos desafios e das adversidades, Davi jamais abandonou sua confiança em Deus,
Buscando sempre orientação divina em todos os aspectos de sua vida, seu reinado foi marcado por vitórias militares, sabedoria política e uma profunda conexão espiritual com o Altíssimo. Além disso, Davi deixou um legado poético inigualável por meio dos Salmos, que continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até os dias atuais. O impacto de sua vida vai além das fronteiras de Israel séculos depois. Da linhagem de Davi nasceu Jesus Cristo, o Messias prometido e Salvador da humanidade. A história de Davi é um testemunho poderoso do poder transformador da fé e da graça divina, lembrando-nos que, independentemente das circunstâncias, aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos e abençoados para cumprir seu propósito nesta terra. Inscreva-se no canal para mais vídeos inspiradores sobre personagens bíblicos e deixe nos comentários qual história você gostaria de ver aqui. A vida de Davi nos ensina que um coração que busca a Deus acima de tudo é mais importante do que aparências ou perfeição. Que sua jornada inspire você a confiar em Deus em todos os momentos da sua vida. Descubra a emocionante história do rei Salomão, um homem sábio e poderoso que enfrentou desafios e tentações em seu reinado. Salomão, filho de Davi e Batseba, recebeu a missão de suceder seu pai no trono de Israel após um sonho revelador. Ele pediu sabedoria a Deus para governar com justiça e prosperidade. O jovem rei e o sonho, Salomão era filho de Davi, com Batseba ainda jovem, recebeu uma responsabilidade imensa, suceder seu pai no trono de Israel antes de morrer. Davi lhe deu uma missão: anda nos caminhos do Senhor, guarda seus mandamentos e prosperarás. Naquela época o trono era instável, cheio de intrigas. Salomão poderia ter pedido riqueza, poder ou a morte de seus inimigos. Mas numa noite, em Gideon, o Senhor lhe apareceu em sonho e disse: pede o que quiseres. Salomão respondeu com humildade: dá ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo. E Deus se agradou. Concedeu-lhe não só sabedoria, mas também riquezas e honra, como nenhum rei antes dele. Parte 2. O rei sábio. A fama da sabedoria de Salomão logo se espalhou pelos reinos vizinhos, atraindo a atenção de muitos sábios e líderes em busca de conselhos. Um dos episódios mais marcantes que demonstrou sua sabedoria foi o julgamento entre dois comerciantes que disputavam a posse de um valioso tesouro. Salomão, com sua perspicácia e discernimento, propôs uma solução inusitada: dividir o tesouro ao meio e dar metade a cada um dos comerciantes. Diante dessa proposta, um dos comerciantes revelou sua verdadeira intenção e abdicou de sua parte para proteger o tesouro original. Assim, Salomão mais uma vez demonstrou sua habilidade em desvendar a verdade e fazer justiça com sabedoria e equidade, consolidando ainda mais sua reputação como rei sábio. Ato 3. A glória de Israel sob o reinado de Salomão. Israel viveu uma era de prosperidade e esplendor jamais vista antes. O rei sábio governou com justiça e sabedoria, atraindo a atenção e admiração de povos distantes. A fama da riqueza e magnificência do reino se espalhou pelos 4 cantos da terra, atraindo comerciantes em busca de oportunidades e sábios em busca de conhecimento. A rainha de Sabá, uma governante poderosa e respeitada, viajou grandes distâncias para testemunhar pessoalmente a grandiosidade do reinado de Salomão. Ao chegar em Jerusalém, ficou maravilhada com a organização, prosperidade e sabedoria que permeavam o reino. Após presenciar toda a glória de Israel, ela proclamou: nem metade me contaram. Bem-aventurado é este povo que tem tal rei. Poetas declamavam versos em sua homenagem,
Músicos tocavam melodias inspiradas pela paz reinante, e comerciantes enriqueciam com as trocas comerciais facilitadas pela estabilidade política. Salomão se tornou não apenas um líder respeitado por seu povo, mas também um símbolo de grandeza reverenciado por nações além das fronteiras de Israel. Ato 4. O coração dividido. Salomão, o sábio rei de Israel, viu seu coração ser gradualmente corrompido pela influência das mulheres estrangeiras que trouxe para seu palácio. Encantado por sua beleza e cultura, ele permitiu que elas adorassem seus deuses pagãos dentro dos muros de Jerusalém. As centenas de esposas e concubinas que Salomão acumulou ao longo dos anos o afastaram da adoração exclusiva ao Deus único e verdadeiro. Os altares aos ídolos se multiplicaram em meio aos jardins luxuriantes do palácio real. Verdadeira fé da verdadeira fé da verdadeira fé. O homem que outrora erguera o magnífico templo do Senhor, agora se via construindo altares profanos em honra às divindades estrangeiras. Deus, em sua justiça, advertiu Salomão sobre as consequências de seu desvio. Se tu te desviares, arrancareis desde. A sabedoria que o havia levado ao trono agora parecia impotente diante da tentação e da vaidade. O coração dividido do rei simbolizava a fragilidade humana diante das seduções do mundo e a importância da fidelidade inabalável a Deus. Nos últimos anos de seu reinado, Salomão contemplou os feitos de sua vida com um misto de orgulho e arrependimento. Ao olhar para trás, ele viu não apenas os palácios suntuosos e as construções grandiosas que erguera, mas também as sombras que pairavam sobre seu legado. Em suas reflexões tardias, registradas no livro de Eclesiastes, Salomão expressou a melancolia que o consumia ao perceber a transitoriedade de todas as coisas terrenas. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ecoava a voz do rei sábio em meio aos corredores silenciosos do palácio real. Ele compreendeu que mesmo a sabedoria e a riqueza eram efêmeras diante da inevitabilidade da morte. Em meio às festas luxuosas e aos rituais grandiosos, Salomão buscava um significado mais profundo para sua existência. Tudo é correr atrás do vento, murmurava ele para si mesmo, enquanto observava os servos se apressando em cumprir suas ordens. No fim de sua jornada, o rei sábio concluiu que o verdadeiro propósito da vida residia em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Assim, Salomão deixou não apenas um legado material de grandiosidade e poder, mas também uma lição espiritual sobre a busca pela verdadeira sabedoria e significado na existência humana. Parte 6. Desafios do reinado. Salomão enfrenta uma série de desafios políticos e diplomáticos que ameaçam a estabilidade de seu reino. Conspiradores internos tramam contra sua autoridade, questionando suas decisões e minando sua liderança. Ao mesmo tempo, reis estrangeiros buscam enfraquecer Israel por meio de alianças duvidosas e embargos comerciais. Salomão se vê diante de um dilema: ceder às pressões externas e comprometer a independência de seu povo, ou resistir e arriscar uma guerra devastadora. Sua sabedoria é posta à prova em negociações complexas e alianças frágeis, onde cada passo pode determinar o futuro de todo um reino. Em meio a intrigas palacianas e ameaças externas, Salomão busca orientação divina para guiar seus passos e proteger seu povo da ruína iminente. Parte 7. Construções grandiosas. Durante o reinado de Salomão, a grandiosidade de suas construções se tornou uma marca indelével de seu legado. Além do templo do Senhor em Jerusalém, o rei sábio empreendeu projetos arquitetônicos impressionantes que refletiam sua visão de um reino próspero e magnífico. Palácios adornados com ouro e pedras preciosas surgiram por todo Israel.
Fortalezas imponentes foram erguidas nas fronteiras do reino, garantindo a segurança e a estabilidade das fronteiras. Estradas pavimentadas ligavam as cidades e vilarejos, facilitando o comércio e a comunicação entre as regiões. Jardins exuberantes emolduravam os palácios reais, criando o cenário perfeito para festas suntuosas e celebrações majestosas sob a orientação de Salomão. Artesãos habilidosos esculpiram obras de arte que adornavam os templos e palácios, testemunhando a excelência artística da época. Cada pedra colocada sobre pedra era um testemunho da visão e do cuidado do rei em construir um reino que refletisse a glória de Deus e o esplendor de sua sabedoria. Parte 8. Provérbios e outras obras. Salomão, além de suas habilidades como líder e governante, também se destacou como um prolífico escritor e poeta. Seus provérbios são conhecidos por sua sabedoria atemporal, transmitindo ensinamentos práticos sobre a vida, a justiça e a conduta moral. Cada provérbio é como uma pérola de sabedoria, lapidada com maestria para guiar as gerações futuras em busca da virtude e do conhecimento. Além disso, Salomão deixou um legado literário diversificado, incluindo o livro de Eclesiastes, onde reflete sobre a transitoriedade da vida e a busca pelo verdadeiro significado da existência. Em contraste, o Cântico dos Cânticos revela a expressão mais profunda do amor humano, em toda a sua beleza e complexidade. Através de suas obras literárias, Salomão não apenas registrou sua própria jornada de sabedoria e arrependimento, mas também presenteou a humanidade com tesouros intelectuais que ecoam através dos séculos. Nos últimos anos de seu reinado, Salomão mergulhou em profunda reflexão sobre o sentido da existência humana e a natureza efêmera de todas as conquistas terrenas, em meio aos palácios suntuosos e aos jardins exuberantes que ele mesmo construíra. Uma sombra de melancolia pairava sobre o rei sábio. Os dias de glória e poder se misturavam com as noites de solidão e questionamentos em seus aposentos reais, cercado por riquezas incontáveis e servos devotados. Salomão se via confrontado com a vaidade de suas realizações. Vaidade de vaidades, murmurava ele para si mesmo, enquanto contemplava os tesouros acumulados ao longo dos anos. O ouro reluzente e as pedras preciosas não conseguiam aplacar a inquietude de sua alma. A sabedoria que outrora o elevara aos mais altos patamares agora parecia insuficiente diante do abismo da existência. Em suas meditações tardias, registradas no livro de Eclesiastes, Salomão compartilhou suas angústias mais profundas com palavras poéticas e filosóficas. Tudo é correr atrás do vento, ecoavam os versos melancólicos do rei sábio, expressando a busca incessante por significado em um mundo passageiro. Assim, Salomão nos deixou não apenas um legado de grandiosidade material, mas também um testemunho emocional da jornada do homem em busca da verdadeira sabedoria. Parte 10. A advertência divina. Nos últimos dias de seu reinado, Salomão foi confrontado com a dura realidade de suas escolhas e ações. As sombras da idolatria e da infidelidade pairavam sobre o reino outrora glorioso, trazendo consigo as consequências do afastamento de Deus. Profetas enviados pelo Senhor advertiram o rei sábio sobre a ira divina que se aproximava, caso não houvesse arrependimento e retorno à verdadeira adoração. Salomão, em sua sabedoria enfraquecida pela vaidade e pelas paixões terrenas, relutava em ouvir as mensagens divinas, preferindo confiar em sua própria inteligência e poder. No entanto, as palavras dos profetas ecoavam como trovões nos céus, anunciando o fim iminente do reinado grandioso e a divisão do reino amado. O rei Salomão, que um dia pedira sabedoria a Deus para governar com justiça e retidão,
Via-se agora diante da terrível consequência de seu coração dividido. Sua história serve como um lembrete solene de que a fidelidade a Deus é o alicerce inabalável sobre o qual devemos construir nossas vidas, pois mesmo a maior das glórias terrenas desvanecerá diante da luz eterna da verdade divina. Se você quer saber mais sobre as lições deixadas por Salomão para nossas vidas hoje, não deixe de assistir até o final. A história do rei Salomão nos lembra da importância da sabedoria aliada à fidelidade. A Deus que possamos aprender com seus erros e acertos para uma vida plena em retidão.